Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a biografia romanceada. Na nossa aula de redação, eu vou pedir que vocês, por favor, acompanhem a apostila na página 17, no capítulo 17. E nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre isso que nós vamos chamar de biografia romanceada. O que vocês precisam saber antes de qualquer coisa em relação a uma biografia romanceada? É importante saber que esse gênero textual, ele agrega em si duas tipologias textuais distintas uma da outra. Quais são essas tipologias? Nós temos a biografia, que é um estilo textual, e nós temos o romance, que é outro estilo textual diferente um do outro. Em que consiste uma biografia? Bom, biografia é quando uma pessoa resolve escrever a história, o legado de um outro indivíduo. E aí, a biografia, ela apresenta um caráter jornalístico, já que nessa obra, nessa escrita, que chamamos de biografia, vai contar com riqueza de detalhes como foi a vida, a trajetória, os percursos, né, que a pessoa teve que percorrer durante a vida e tal. É preciso fazer antes toda uma investigação, levantamento de dados, levantamento de informações, uma análise detalhada para ver se aquelas informações são de fato verdadeiras ou não. Muitas vezes, muitas biografias são escritas depois que a pessoa, o dono da história já morreu, então precisa contar com outras pessoas que conviviam em torno desse indivíduo para fazer uma composição de informações e depois escrever o texto. Qual é a diferença da biografia para a autobiografia? Autobiografia é aquilo que se escreve sobre si mesma. Eu vou contar a minha história de vida. Então, eu, como escritora e autora da história da minha vida, eu sou quem está escrevendo uma autobiografia. Agora imagina que eu tenho algum aluno que me admira e tal, e resolva, aos olhos dele, contar como é a minha vida. Imagina que a gente vai fazer, por exemplo, uma biografia do Machado de Assis. A gente tem que fazer toda uma pesquisa, uma elaboração, uma organização das ideias, verificar se aqueles dados que a gente tem são reais, se não são, para depois, só depois, conseguir construir o nosso texto. Então, a biografia, ela tem esse caráter investigativo, esse caráter da pesquisa mesmo, do levantamento de dados. E o que é um romance? Romance a gente sabe que é toda e qualquer obra escrita em prosa, então não é uma poesia, e ela tem por objetivo contar uma história. E esse romance, que é um gênero textual que a gente já estudou, ele muitas vezes passa pela possibilidade de ser dramatizado no cinema, na TV, nas novelas, não importa. Então, o que seria a biografia romanceada? É uma junção dos dois. É um livro, uma obra, porque ela é extensa, então não pode ser um texto só. Para ser um romance, via de regra, ele precisa ter no mínimo 100 páginas, caso contrário é só um livro, não é considerado romance, né? Então, um romance, uma biografia romanceada é aquele texto que ele vai trabalhar com esses dois hemisférios. Ele vai tanto trabalhar a questão do caráter jornalístico, investigativo, dessa esfera mais dessa esfera que busca mesmo, que visa mesmo mostrar com riqueza de detalhes a rotina, o dia a dia, como foi vida e obra de determinado autor, de determinado sujeito. E ao mesmo tempo ela é romanceada porque ela é escrita, a biografia, de uma maneira que cativa, de uma maneira que faça com que o leitor queira fazer parte daquela obra, com que o leitor queira ler com carinho, com riqueza de detalhes, aquilo que está sendo escrito, aquilo que está proposto ali. Então, uma biografia romanceada, ela é isso, ela é a junção das duas informações. É um texto baseado em fatos reais, obviamente,
porque não poderia ser considerado biografia se for falso, se for mentira, né? Então, o caráter jornalístico, investigativo está muito presente ali e, ao mesmo tempo, é romanceado pela extensão da obra. É uma obra grande, igual, por exemplo, o livro do Nelson Mandela, que a gente viu lá no capítulo 16. Quero lembrar o nome do livro. O livro chama Mandela, o livro chama O Menino Nelson Mandela. Então, essa biografia é uma biografia romanceada, porque, embora conte com riqueza de detalhes, vida e obra, os grandes feitos de Nelson Mandela, conta de uma maneira romanceada porque é um texto em prosa, é um texto longo, comprido, e também é cativante. Suscita em nós, ou faz com que desperte em nós, leitores, alguma espécie de sentimento ou de emoção, tá bom? Então, literatura romanceada é basicamente isso. Ela também precisa apresentar obrigatoriamente o período histórico, o período em que as coisas aconteceram, o período vivido na época, o contexto social é analisado. Existem duas formas de um narrador aparecer num texto desse modelo. Pode ser um narrador observador, que é aquele que só observa, ele não faz parte da história. Quando se trata de biografia, é alguém escrevendo sobre um outro alguém. Ou pode ser um narrador personagem, ele narra e participa ao mesmo tempo, que é quando a gente vai falar da autobiografia. Auto sou eu escrevendo sobre mim. Biografia é alguém escrevendo sobre mim. Ok? É só isso. Não tem mais o que dizer para vocês sobre biografia romanceada. É claro que para montar um texto dessa forma, exige toda uma série de pesquisa, de organização, de conferência dos documentos, dos dados, enfim. Não se escreve uma biografia de uma hora para outra, ok? É uma obra bem extensa, bem trabalhosa, por sinal. Dito isso, gostaria que vocês, por gentileza, fizessem os exercícios da página 494. São 5 exercícios, tá bom? Depois de fazerem esse exercício, é só mandar foto para mim. Não tenho certeza, mas creio que semana que vem nós teremos um recesso. Se isso for mesmo acontecer, vocês poderão me entregar a atividade até quinta-feira da outra semana após recesso, tá? Se tiverem dúvida, qualquer uma pode me chamar a qualquer momento, desde que esse momento não seja durante o meu descanso no recesso. Beleza? Beijo de luz, se cuidem. Tchau, tchau.